Bom, boa noite, agora, boa noite oficialmente, agora gravando, está funcionando certinho. É um prazer estar com vocês hoje essa noite, tratando do nosso workshop de completando a primeira fase. Você está dando um microfone, cara. Tirei seu som aí, por enquanto. Vamos tratar nessa live hoje com vocês sobre algumas dicas de organização de estudo, né? Antes até de falar sobre, propriamente, as dicas de organização de estudo, eu acho importante registrar que nós estamos, no presente momento, no meio, né, no meio não, no final de um concurso para juiz do trabalho, né, que é o segundo concurso nacional unificado, e nós estamos também com um concurso do MPT em andamento, que as inscrições já foram, né, para a primeira fase, e que vai acontecer em breve, né, a prova. Então, nós estamos num período, né, vamos dizer assim, de entre-safra entre os concursos para carreiras trabalhistas, carreiras finais, né, carreiras de juiz e de procurador do trabalho. Isso, né, significa que é o momento de começar a estudar para os próximos concursos, né? A preparação para o concurso de juiz do trabalho e de procurador do trabalho, ela é uma preparação intensa, né? Ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Então, você tem que planejar no longo prazo. Via de consequência, aproveitar este momento de entre-safra é o ideal para você fazer uma preparação de longo prazo. E é essa a nossa ideia aqui com esse workshop, dar orientações a vocês sobre como se preparar, já pensando no terceiro concurso nacional unificado, ou no 24º concurso para procurador do trabalho. E eu acho interessante pontuar também com vocês que nós temos hoje um universo de cargos em aberto para juiz do trabalho grande. E como se fala, esses cargos para juiz do trabalho, eles não serão preenchidos pelo atual concurso, né? O concurso que está em andamento para juiz do trabalho, ele tem cerca de 240 aprovados na sentença que vão fazer a prova oral. Mas nós temos muito mais cargos do que esses 240, tem acho que mais de 400, se não me engano, disponíveis, assim, sem fazer uma análise de cargos por vagar, aposentadorias futuras, etc. Então, a perspectiva de novos concursos para juiz do trabalho é boa, é muito boa, porque a gente vai terminar esse concurso que está em andamento, provavelmente, no meio do ano, né, a estimativa, pelo menos é o nosso palpite, que esse concurso atual, né, tem o início da prova oral provavelmente em abril, vai acabar mais ou menos em maio, meados de maio, tem o período de nomeações, etc., e aí o pessoal já toma posse e vai para a Enamate. E aí já abre-se espaço para eventual novo edital. Óbvio que é incerto, a gente não tem como ter certeza, mas já vai estar uma situação consolidada do concurso anterior, e, portanto, vocês vão ter essa possibilidade como é que se fala? Terão essa perspectiva de novo concurso, tá? Deixa eu só avisar o pessoal que está aqui na live, ó, está dando um pouquinho de microfone, não sei se tem alguém com o microfone aberto, deixa eu ver. Acho que não. Tá. O concurso para procurador do trabalho em compensação, apesar dele estar em andamento, né, nós temos a certeza de que ele vai se renovar, né? Ele vai se renovar nos próximos. Vou fazer o seguinte, para não dar microfonia. Estou vendo o povo reclamando aqui, ó. Espera aí. Acho que assim eu resolvo a microfonia. Estão me escutando aí no Meet? Beleza. Esse concurso para procurador do trabalho, ele está em andamento,
Mas o MPT ele tem a tradição de sempre ter concurso com certa regularidade, né? Uma tradição diferente da magistratura do trabalho, que sempre foi mais para preencher quadros, né? Especialmente o primeiro nacional preencheu o quadro praticamente, e aí demorou para ter novo concurso. O MPT sempre tem, com poucas vagas, mas sempre tem, né? Costuma ser a cada 2 anos um edital, que é o tempo de tramitação de um concurso, nomeia o pessoal, aí abre novo edital e começa tudo de novo. A magistratura é mais incerta nesse ponto da regularidade, mas como a gente está nesse contexto aí de não preenchimento de vagas, a perspectiva é boa. Por isso, o ideal é começar a estudar desde já para ter uma preparação mais eficiente. Esperar o edital sair, né, de qualquer dessas carreiras, é algo que não dá tempo de você correr atrás e aprender o que é necessário, né? Exige um aprofundamento do candidato, tá? Então, são aí as minhas considerações iniciais sobre o assunto. Eu convidei hoje para falar com vocês, ainda não passei a palavra para a Flávia, até porque eu estou com medo da microfonia, mas eu convidei para falar com vocês hoje a Flávia Menezes, que como é que se fala? Foi aluna da gente aqui da Promages lá atrás, juíza do trabalho, foi procuradora do trabalho, ou seja, ela passou nos 2 concursos e passou no primeiro Nacional Unificado. E eu conheço a Flávia, a gente é amigo pessoal, e eu sei como ela é muito organizada, né? E como foi eficiente para ela essa organização para fins de resultados nos estudos. Então, inclusive, a Flávia gravou aqui para a gente, no nosso curso Pro, né, o planner, as aulas, e criou o planner para ajudar vocês a organizarem os estudos. Então, convidei a Flávia para isso, que aí ela dá orientações melhores que as minhas nesse ponto, porque eu não sou o mais organizado do mundo, mas tenho uma noção do que se deve fazer, né? Minha situação foi peculiar, um pouco diferente da dos demais. Vou passar a palavra para a Flávia. Se você quiser falar, Flávia, fique à vontade. E a gente começa a bater um papo por aqui. Você está sem som no Meet, você precisa abrir o microfone. Vamos testar. Agora sim. Boa noite a todos. Estão ouvindo? Aparentemente não está dando microfonia, ótimo. Show de bola, maravilha. Bom, eu sempre fui muito organizada dos meus estudos, por isso que eu organizei esse planner aqui com o Promages, que era o meu método de estudos, nos meus estudos, mas no final, que eu já tinha passado, agora eu consegui desenvolver, então vocês vão ter aquilo que eu não tinha, que era uma revisão organizada. Eu acrescentei isso no planner, no cronograma, que fica uma revisão fácil de vocês fazerem já dentro do cronograma de estudos. A minha revisão eu sempre fiz, mas ela era um pouco mais organizada, porque eu nunca consegui encaixar do método que eu vou explicar aqui para vocês como será feito. Acho que era isso, minha introdução inicial para vocês. Maravilha. Espera aí que eu vou ter que fechar o microfone de novo, senão está dando microfonia para mim. Deixa eu só avisar o pessoal que está na live do Instagram que a gente vai continuar aqui no Google Meet só, tá? Então, quem está lá no Instagram, pessoal, quem está aí no Instagram, por favor, use o link que está na bio do Instagram da Promages, tem lá o linkzinho para o workshop, que aí você cai no nosso grupo exclusivo, que a gente vai mandar também conteúdo por lá, e aí você tem o acesso aqui à aula ao vivo, beleza? Então, vou encerrar a live do Instagram aqui, só para a gente não ficar com esse problema de microfonia. Espera só aí. Tchau, pessoal. Beleza. Ótimo. Então, vamos lá. Agora sim, Flávia, você pode abrir o microfone aí, que a microfonia acaba. Deixa eu ver as mensagens. Laura, boa noite, Laura. Verdade, eu participei do núcleo com o professor Guilherme Feliciano, aquela sumidade.
Pena que eu não estou com tempo para acompanhar agora, mas é um excelente grupo, inclusive eu recomendo quem queira se aprofundar em estudos. Quem tem muito tempo, né? Deixa eu só mandar aqui para o pessoal que entrou no grupo o link, para a galera que está entrando poder participar. Flávia, fica à vontade, se você quiser fazer alguma consideração aí de como... Eu acho que seria interessante até você começar explicando como você organizou, né, como você planejou seu estudo à época, quanto tempo você gastou de preparação, quanto tempo você estudou para o concurso. Eu acho que tudo isso ajuda com uma perspectiva para quem está, vamos dizer assim, começando, mais perdido ainda nessa temática. Assim, eu acho que é um bom ponto de partida, sabe? Dar umas dicas de como você começou, contar um pouquinho do histórico. Eu acho que isso ajuda bastante, especialmente porque você passou no concurso passado e tem uma vivência mais recente, de estilo de prova mais recente, etc. Bom, na verdade, meu caminho, minha caminhada da aprovação, como chamam, começou quando eu passei para servidora, para começar. Sempre tem essa dúvida, né? Quem não sabe se estuda para servidor, para magistratura, para o MPT. Eu estudei para os dois em conjunto, mas o meu foco sempre foi magistratura e o Ministério Público. Então, eu estudava complementava o estudo com aquelas matérias que eram necessárias para servidor, mas o foco sempre foi a magistratura e o Ministério Público do Trabalho. Então, a minha primeira dica para quem quer estudar para mais de um concurso, principalmente para de servidor, é escolha o seu foco. Você tem que saber para o que você vai estudar, qual vai ser o seu foco e o que será secundário. É sempre importante que você tenha o seu foco em mente. Outro ponto, você tem que saber quantas horas você tem de estudo líquidas e quantas horas você terá na média dos seus dias. Pode ser que um dia você tenha 6, pode ser que um dia você tenha 1 hora, mas você precisa saber mais ou menos quantas horas você tem cotidianamente. Se você tem 2, se tem 3, se tem 4. Porque se você não souber quantas horas você tem, fica um pouco difícil você montar um cronograma. Isso é muito importante também. Um terceiro ponto é quais dias você vai estudar. Se vai ser segunda a sexta, segunda a sábado, segunda a domingo. Eu estudava todos os dias, de segunda a segunda-feira. Não tinha dias de descanso, eu tinha horários de descanso, sexta-feira à noite, sábado à noite, mas eu não deixava de estudar nenhum dia da minha semana. Tem gente que prefere não estudar no domingo, não estudar no sábado, não tem problema, mas você vai ter que se organizar conforme a sua necessidade. Você pode colocar. Mas aí você tem que estipular quais serão os seus estudos para conseguir adequar esse cronograma. Outro ponto, estudo para magistratura e NPT. Sempre questionou muito isso. Para mim, é a mesma coisa. Eu sei que muita gente não foca tanto na parte do NPT, na parte de internacional, de direitos humanos, mas a verdade é que você deve estudar todas as matérias, tanto da magistratura como do NPT, para os dois concursos. O foco da cobrança muda? Muda, mas são as mesmas matérias que você tem que estudar. Então, para mim, o estudo sempre foi o mesmo. Eu nunca fiz mudança quanto a esse aspecto. Então, sempre estudei do mesmo modo para as duas, claro, com um estudo mais aprofundado, puxando para aquelas matérias de internacional e direitos humanos que são bastante cobradas no Ministério Público. O Lauro pontuou aqui que cronograma é muito pessoal, só você tem a capacidade de selecionar. É exatamente isso. Então, você tem que organizar conforme a sua realidade. Quais são os dias de estudo, quantas horas de estudo você tem, se você trabalha ou não. Se você trabalha durante o dia, então, com certeza, você vai ter menos tempo disponível para estudo. E isso não é um problema, desde que você saiba que vai ter o seu primeiro turno de trabalho ou o seu primeiro turno de estudo obrigatório para cumprir num dia. É um pouco mais puxado, mas você tem que saber aproveitar aquele tempo que você tem livre para estudos. Agora, quem não estuda, também tem que saber aproveitar seu estudo, porque acontece muitas vezes da pessoa ter 6, 7 horas para estudar e por ter tanto tempo, ela acaba se perdendo. Eu vejo mais alunos se perdendo que não trabalham do que alunos que trabalham, justamente porque tem muito tempo livre e não consegue se organizar tanto, fica com aquela pressão, eu não trabalho, então eu tenho que passar, eu tenho que estudar muito. Não adianta, se você não trabalha, tem 12 horas livres, mas se você não consegue estudar 12 horas, você vai ficar cansado, óbvio. Então não adianta você querer 12 horas todo dia, estabelece 5, 6, 4, 3 que seja, desde que você estude todos os dias, mesmo que você não trabalhe, o importante é você ter constância naquilo que você está fazendo.
Então, se você não consegue estudar 7 horas no dia, não tem problema. Coloca o quanto você consiga, mesmo que você não trabalhe, para que você consiga manter uma disciplina. Isso é muito importante. Deixa eu ver se tem mais algum questionamento normalmente. Então, eu passei particularmente primeiro como servidora, fui aprovada primeiro. Eu me tornei analista judiciária, da área judiciária, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Isso foi lá em 2013, se não me engano. 2000 por aí, uns 2000 e alguma coisa, umas décadas aí. Aí eu estudei cerca de 4, 5 anos para magistratura, e uns meses depois, eu passei primeiro no MPT e uns meses depois foi na magistratura. Então foi 4 ou 5 anos de estudo, porque o concurso em si durou 1 ano, por isso que eu sempre coloco 4 ou 5 anos de estudo, porque foi o período em que eu passei. Eu tenho que dizer, sim, eu sou uma pessoa que fui privilegiada, porque eu passei no meu primeiro concurso. Mas é importante dizer que o estudo não é rápido, é de longo prazo, como o André falou. Mesmo que eu tenha passado... Tá funcionando, Flávio. Que aqui tá falando que eu perdi a conexão. Então tá, vou continuar. Se eu perder, você me avisa, André. Tá, avisa, tá normal. Então, mesmo que eu tenha passado com 4 ou 5 anos, eu passei no meu primeiro concurso. Então, vejam como é de longo prazo. Você não vai passar em 6 meses, em 3 meses. É muito difícil disso acontecer. Então, já se prepare para ficar alguns anos tentando passar para esse concurso. Por isso que você não pode se desgastar tanto. Não pode ser um estudo de 12 horas, muito puxado para você, porque senão você não vai conseguir ter aquela disciplina, manter, dar continuidade aos seus estudos, porque é um estudo de longo prazo. E outro ponto importante é saiba quais materiais você vai utilizar nos seus estudos. Então, Agora eu acho que travou. Agora caiu. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para a Flávia avisar que caiu. De todo modo, eu continuo aqui tratando alguns detalhes com vocês. Enquanto a Flávia não volta, ela está com um problema de internet que não está fácil. É só organizar um negócio ao vivo que dá problema na internet. É impressionante. Mas pontuando algumas coisas que a Flávia comentou, né? Como é que se fala? Está parecendo audiência, exatamente, está parecendo audiência virtual, né? A audiência virtual ela é feita para cair, para a gente. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Por vezes essas audiências online parece uma sessão, né? De, sei lá, de chamar espíritos ali, se falar, fulano, você está me ouvindo, Beltrano, você está me ouvindo, ninguém te escuta, fica todo mundo perdido, né? Enfim, por isso que eu abandonei, as minhas estão todas presenciais. A Flávia voltou pelo visto, não sei, tá aí, Flávia? Voltei. Eu não sei nem onde eu parei. Eu falei que tá igual audiência virtual, a gente fica chamando assim, fulano, tá escutando, tá igual. Eu odiava tanto audiências virtuais, tanto. Eu não faço mais, agora é tudo presencial, acabou. Meu também, tudo presencial, porque é exatamente isso. Ou era a parte que caía, ou era eu que caía, ou eu não escutava, ou elas não me escutavam. Não, gente, pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Mas você estava falando você estava falando de tempo, pessoal, não adianta ser muito desgastante, acho que 12 horas por dia, você tem que pensar que é de longo prazo, né? Acho que era nessa linha que você estava. Sim, exatamente. Você ia falar de material também. Sim, que é importante que você saiba qual vai ser o material base que você vai estudar. Normalmente, para quem está iniciando, não tem uma base de estudos, eu sempre recomendo fazer um curso de videoaulas, igual que vai ter a Promages, o Pro, porque assim você consegue. O edital ele é muito longo, mas com um curso de videoaulas, ele se propõe a analisar todo o edital, a centralidade daquele edital, não se aprofunda tanto, mas você consegue ter uma visão de todo o edital de forma, num tempo pequeno, digamos. Então, você consegue ter uma revisão de todo o edital e ter uma ideia mais aprofundada, não tão profunda, mas mais aprofundada de tudo, conteúdo que você vai precisar estudar durante a caminhada. Você não pode se limitar somente às videoaulas. Com o tempo, você vai se aprofundar. Mas para quem está iniciando, é sempre um bom norte.
começar com uma videoaula para servir de apoio, servir de base. E com o tempo você vai conseguindo pegar, para direito do trabalho eu preciso estudar mais aprofundado, então eu preciso de um livro doutrinário, eu preciso de uma base, processo do trabalho, constitucional, administrativo. Algumas aulas que você não tenha tanta dificuldade, como penal, como direito civil, talvez. Eu estudei matéria, doutrina de direito civil também, mas muita gente, por exemplo, de penal, comercial, empresarial, né, não utiliza nem doutrina, fica só em videoaula, é o suficiente. Então, aí você tem que ver como você vai conseguir lidar com alguns conteúdos, se vai precisar aprofundar ou não. Mas é importante que você saiba qual vai ser sua base de estudos, se vai ser videoaula, se vai ser doutrina, se vai ser algum material que você já tenha, se você já tiver já tiver uma base de estudos, você já tem caderno, já tem suas apostilas, se você vai utilizar isso, porque não adianta chegar na segunda-feira, sei que vou dar trabalho, mas eu não sei qual material que eu vou utilizar. Também você vai acabar perdendo tempo, então é importante que organize. Não só o horário, mas também o material de estudo. E outra questão que é muito, muito, muito importante é que vocês façam questões. Então, não adianta só ver a aula, estudar pelas doutrinas, mas é muito importante que vocês façam questões, porque a primeira fase, o primeiro obstáculo que vocês terão é a prova objetiva. Então, vocês têm que saber como fazer a prova. Porque muitas vezes até você sabe a matéria, mas não sabe fazer a prova. Acaba errando, não vê os peguinhas, não consegue entender o que o examinador queria naquela questão. Então, é muito importante que você saiba fazer questões. E como você saberá fazer questões? Treinando. Então, vocês têm que fazer questões também. Eu sei que parece muita coisa, as horas do dia são finitas, e o conteúdo é infinito, mas com o tempo vocês conseguem ir acrescentando. Quem tem menos tempo, eu sei que acontece de ter 1 hora de estudo, 2 horas de estudo, vai colocando paulatinamente, começa com as videoaulas, com o tempo você aumenta um pouquinho para a doutrina, com o tempo você acrescenta um pouquinho de questões, para que se você progressivamente você vai aumentando ali a sua complexidade e o seu tempo de estudo. Eu vou até aproveitar, Flávia, e compartilhar um pouquinho da minha vivência, que eu vi algumas perguntas, por exemplo, né? A Melissa, que perguntou, estou começando do zero, né? E teve mais alguém que falou aqui, né? Aproveitando o seu gancho sobre videoaulas, eu vou até compartilhar um pouco o que eu fiz à época. Eu tenho uma história parecida com a da Flávia nessa parte de ter sido servidor antes, né? E eu, até por curiosidades aí, não necessárias para a aula, mas para a ciência. Para a vida. Eu passei para servidor do TRT2 em 2005, e foi aquela coisa... Eu tomei posse em 2005. E eu fiz esse concurso, na época, ele não era tão concorrido como hoje. E eu fiz daquele jeito, assim, porque eu estava infeliz no estágio, que não me deram um aumento, eu fiquei bravo, fiquei em 200 e pouco, tinha 22 vagas, eu não entendia nada de concurso, não passei. 1 ano depois me chamaram e eu tomei posse como técnico TRT2, ainda na faculdade. E aí, né, que eu fui me direcionar para a área trabalhista, que eu falei, nossa, comecei a aprender dentro do tribunal, virei assistente, virei assessor de desembargador, fui evoluindo na carreira. Mas aí eu tive, né, e aí puxando o gancho para a preparação da magistratura, eu também passei no primeiro concurso da magistratura que eu fiz. E qual foi meu planejamento na época? Eu não sou muito organizado, mas eu tive um plano, né? O meu plano foi, olha, eu vou assistir um curso de primeira fase inteiro, para eu formar uma base e formar o meu caderno, o meu material que vai ser minha base de tudo. E esse caderno ele me acompanhou até a prova oral. Aliás, ele foi até cedido depois. Eu dei para um outro colega, que é juiz do trabalho também, aqui na segunda região, que passou alguns anos depois. Mesmo desatualizado, ele pegou, atualizou e utilizou à época. Qual foi o meu planejamento? Eu não tinha tempo, porque eu estava trabalhando o dia todo no TRT. Eu falei, eu vou fazer as aulas à noite. Na época era presencial, não era online ainda, não tinha esses formatos online, que é hoje, né? Hoje todo mundo é online. Não tinha acelerador de vídeo, né? Eu não dava para acelerar o professor, igual agora vocês aceleram a gente, né? Eu tinha que ver ele na velocidade que ele era, né? Então, fazia as aulas à noite, anotava tudo, e eu fiz um caderno que, para a época, foi algo visionário em relação aos coleguinhas, que o pessoal fazia
à mão. Eu comprei um notebook para as aulas, né? Ninguém usava na época. Aí eu anotava, eu era servidor, eu gastei meu rico salário para comprar um notebook. Anotava tudo ali que era tratado e eu complementava esse caderno com súmulas do assunto, OJ, artigo de lei. Eu pegava os artigos de lei que eram mencionados pelos professores, colava ali, fazia destaques. E aí meu caderno, ele era tudo. Ele era tudo. Por exemplo, eu tinha tudo que era importante estava lá, inclusive com os textos de lei e de súmula. Porque parece bobo, mas dá trabalho você pegar e procurar o artigo, e você gasta tempo. Então, eu fiz isso durante um ano de aula, montei meu material, e a partir de então, esse caderno era o meu caminho de estudo, era para minha revisão periódica e ir aprofundando os assuntos. Então, assim, a falta de tempo, especialmente para quem está advogando, acho que para quem advoga, às vezes é até mais difícil, porque a iniciativa privada, a gente sabe que chefe não perdoa, né? Mas você consegue se organizar de algum modo que você faça esse um pouquinho todo dia. Não vai ser do dia para a noite, vai demorar, mas vai ter resultado e vai ser mais definitivo. E sempre penso o seguinte, né? O estudo, ele nunca é perdido, ele vai acumulando na sua vida. E o que você estuda hoje, daqui um ano, quando você estiver fazendo a prova, 2 anos, você já vai vai ter essa informação lá, por mais que, claro, a gente saiba que tem a curva do esquecimento, essas coisas que a Flávia depois fala com vocês. Mas, Flávia, você fazia como a sua organização? Você falou que demorou uns anos, mas você só material próprio, você mesclava doutrina também? Então, eu não fui essa pessoa que tinha um caderninho, não sou essa que gosta de ficar com o computador, eu anoto tudo na mão. Eu gosto de post-it, de caneta colorida, mas eu não gostava de fazer caderno, então eu só usei doutrina. Quando eu assistia a aula, eu só ouvia, mas você tem que saber qual é o seu tipo de aluno. Existe aluno visual, existe aluno auditivo, existe aluno que tem que escrever. Então, a cada tipo de aluno precisa de um método diferente de estudos. Por exemplo, vou dar um exemplo do Manuel, que o André conhece, meu namorado. Ele é um aluno que precisa escrever. Quando ele passou no concurso dele, que ele é delegado, ele copiava a lei seca, ele copiava todos os trechos para ele conseguir decorar. Ele copiava questões, ele copiava a questão e copiava a alternativa certa, copiava a questão e a alternativa certa. Se você é um aluno desse tipo, você tem que ter um estudo diferente. O André fez um caderno, então ele via a aula, ele anotava tudo no notebook, acrescentava a doutrina, acrescentava a jurisprudência, acrescentava a súmula, tudo que ele tinha que acrescentar. É um outro tipo de aluno. Eu gostava de anotar, mas com livro pronto. Eu pegava o livro porque eu lia muito rápido e eu sou muito auditiva. Então, eu só escutava a aula, eu às vezes lavava a louça, eu ia na academia, eu assisti um livro, na época existia um curso que chamava Começando do Zero, lá no Sérgio, o Sérgio fazia muitos cursos começando do zero, e um deles era de previdenciário. Eu ouvi ele na academia, gente, eu aprendi tudo de previdenciário na academia, porque eu só ouvir para mim é suficiente, então você tem que ver como é seu estilo. Então, às vezes, para você videoaula não é suficiente, você precisa ir anotando tudo, ter o seu caderno. E quem tem caderno, eu vou confessar que ajuda muito, porque depois você consegue fazer uma revisão melhor. Lá na frente, nas outras fases, você retorna ao seu caderno. Eu não tinha, eu dependia de comprar livros de pessoas. Tem essa desvantagem. Então, você tem que saber como se organizar. Então, o meu estudo, ele era organizado como? Eu via videoaulas, que era o meu extra, mas eu usava muito doutrina. Mas eu leio rápido. Minha base toda sempre foi doutrina, para tudo, inclusive acessórios. Para penal, para empresarial, para ECA, tudo eu li doutrina. Lógico que cada doutrina adequada à sua matéria. Constitucional, eu ia para os clássicos e acrescentava o doutrinador de concurso. Empresarial, eu lia cada resuminho de OAB. Penal, eu li. No penal, eu vou falar que eu li livros maiores porque eu acho uma matéria muito confusa. Na parte geral, eu li livros maiores, na parte específica, eu li coisas específicas que eram mais
enxutas para a matéria. Então, você vai perceber que, com o tempo, cada matéria necessita do seu feeling de como você aprende e do feeling de como a prova cobra. Não é de uma vez, é aos pouquinhos. Eu sei que a gente se sente seguro no começo, mas é normal. Você não sabe mesmo e não vai saber. Você só vai saber estudando, aprendendo, lendo, conversando com as pessoas para ver qual método se encaixa melhor para você. E saber que quanto menos tempo de estudo você tem, mais você vai levar tempo. Óbvio, normal. Não se desespere. É comum que isso aconteça. Então, conforme você for consolidando o estudo, você vai tendo aquela visão sistemática, porque as matérias vão se encaixando, sua mente vai se iluminando, e você consegue fazer conexões que você não conseguia fazer antes. Não, e até eu acho que esse ponto que você colocou, cachorrada aqui, meus cachorros latindo no fundo, essa questão de se conhecer, eu acho que é muito importante. E alguns fatores, né? Alguns falaram que, putz, eu acho que eu também sou auditivo, outros eu acho que eu leio rápido. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que leio muito rápido, eu demoro um pouco para ler, não sou uma pessoa rápida de ler. Só que, assim, minha forma é um pouco diferente. Por exemplo, eu, quando leio, assisto aula, e especialmente quando eu anoto, eu costumo fazer raciocínios mentais, né? Fazer mapas mentais do que eu estudei, fazer interligações, né? Que é o que a Flávia falou, fazer conexões. Eu tento conectar os assuntos, né? De algum modo, porque isso ajuda a fixar. Uma forma também que é bacana, e para mim sempre funcionou, é assim, algo que é mais complexo, que eu tenho mais dificuldade, eu tentava, e tento até hoje, explicar, verbalizando, para mim mesmo, que seja, sabe? Isso é assim por conta disso, por conta daquilo outro, faço uma conexão, e isso ajuda, né? E explicar para alguém, né? Nem que seja para o seu cachorro, para o seu gato, ajuda a fixar o conteúdo, entendeu? Então, você tem que sentir o que funciona para você e ir testando. Eu lembro que o start que me deu de ver que o estudo para o concurso era um caminho foi quando eu estava me preparando para a OAB. Eu já era servidor, mas eu fiz a OAB. E eu lembro que eu fiz o cursinho da OAB e eu tinha feito a prova da OAB de treineiro, né? Não fazendo. Peguei prova antiga e fiz em casa, e eu já faria pontuação para passar, né? Mas eu, obviamente, fiz cursinho igual todo mundo, né? Estou formando. E aí estudei a sério na OAB, fiz meus caderninhos e tal. E aí eu vi que eu ganhei muito ponto estudando no pouco tempo daquele cursinho da OAB, né? Eu percebi o que funcionava para mim, que era ter um caderno, que eu anotasse o essencial do essencial, porque para mim faz muita diferença ter a essência da essência. Eu não gosto tanto de livro, porque às vezes fala muito, e eu não tenho a essência da informação. Eu quero, sabe, o núcleo central da informação que resolve o problema, sabe? E aí, com isso, eu percebi que isso funcionava para mim e adotei. Então, você tem que se conhecer nesse quesito, e testando, treinando, fazendo, tenta de um jeito, tenta do outro, até você aprender a estudar. E outra coisa é se conhecer até no físico, né? Vocês vão ver nessa preparação de vocês no longo prazo, especialmente se vocês estão no Instagram, seguem professores ou seguem concurseiros influencers, né? Tem os concurseiros influencers também, né? Que tem o pessoal que faz lá desafio das 5 da manhã, né? Acorda às 4 para estudar. Assim, você tem que ver se isso funciona para você. Por exemplo, eu de manhã, esquece, eu tô dormindo. Se eu acordar às 5 horas da manhã, eu matava um, eu tenho certeza. Não funciona para mim, entendeu? Para mim não funciona, não absorve nada, eu tô apagado. Agora, esse horário agora que a gente está aqui conversando, eu tô, assim, o cérebro tá 1000, eu tô excelente. De noite eu tô excelente. Então, você tem que entender o que é bom para você. Se para você acordar cedo funciona, ótimo. Para você dormir mais tarde é melhor, estuda de noite, né? Então, não tem fórmula, tem que se conhecer e adotar algum método e ir testando. E, claro, o papel nosso, o papel de cursos, inclusive, é justamente também te dar caminhos, dar ferramentas. E aí vocês têm que usar na medida do que for útil para vocês, né?
Você E usava... também, diga, eu Flávia. acho que é importante ressaltar uma coisa que a gente não percebe quando está estudando, principalmente atualmente, que é a ansiedade. A ansiedade, ela pode atrapalhar muito o estudo, e tem várias coisas que nós fazemos que atrapalha mais ainda o estudo e que pode acabar prejudicando a sua prova. Então, toma cuidado com isso de ver a aula na velocidade 2, que eu sei que a gente quer economizar tempo, mas isso pode criar mais ansiedade, pode, na verdade, estar atrapalhando ao invés de estar ajudando. Toma cuidado com você estar se cobrando em estudar até meia-noite, porque você estudou pouco hoje, não dormir, que isso, na verdade, você acha que está conseguindo ter mais tempo no seu dia, mais útil, mas você vai dormir menos, e no dia seguinte você vai render menos, e no seguinte, porque você leva o dobro do tempo para recuperar o sono quando você dorme menos. Então, toma cuidado com algumas estratégias que às vezes parece estar melhorando o nosso tempo, mas às vezes está prejudicando. Eu mesma, eu ouvia tudo em velocidade 2.0. Chegou ao ponto que eu não conseguia assistir filme, eu tinha que pôr na velocidade 2.0. Então, tem que tomar um cuidado, porque isso afeta todo o campo da sua vida, não só o estudo. E ao invés de ajudar, prejudica. Então, tem que tomar um cuidado. Eu sei que a gente quer ter a maior efetividade do dia, mas também tem que tomar cuidado com isso, tá? Isso é principalmente hoje em dia, que as redes sociais, a internet, a tecnologia, que é tudo de bate-pronto, então a gente tem que ter mais cuidado e às vezes pôr mais o pé no chão, tá mais presente para absorver aquele conteúdo que está ali sendo ensinado, tá? E até aproveitar, eu acho assim, por exemplo, a gente, já divulgando, obviamente, né, a gente vai divulgar o curso Pro ao longo desses nossos encontros. No curso Pro, a gente tem o acelerador de vídeo, dá para ver até no 2x, duas vezes, no 2x, né? Mas eu, pessoalmente, acho que essa ferramenta, e aí concordo com a Flávia, ela é útil. Eu usaria mais para uma revisão, sabe? Eventualmente para revisar, porque você pode assistir as aulas mais de uma vez, dá para assistir até 3 vezes. Então, assim, sei lá, assiste a primeira vez o conteúdo na velocidade normal, para entender, para refletir sobre as coisas que está sendo dita e você incorporar. Eventualmente, quando vai fazer uma revisão daquele conteúdo, né, a par de ler um material escrito, aí sim você pode eventualmente pôr a aula mais rápido, porque o estudo de revisão é diferente, e isso é uma coisa que as pessoas precisam entender também, aproveitar já para registrar. As pessoas muitas vezes não sabem que uma coisa é o estudo inicial do assunto, outra coisa é a revisão do assunto. Tem finalidades diferentes, propósitos diferentes, portanto, e formas diferentes de fazer, né? O estudo inicial é aquele que você está tomando contato com a matéria, você está aprendendo a matéria, você não domina mesmo, e você precisa entender como funciona aquilo, né? Entender os detalhes, as nuances, etc. A revisão é para aquele que você já aprendeu, né? Você já aprendeu aquele assunto e você só vai relembrar o assunto. Então, se for, né, para assistir um vídeo, aí beleza, você pode pôr na velocidade mais rápida. Se é um material escrito, a primeira vez que você lê, você vai ler com mais atenção, com mais cuidado, fazer, né, destacar trechos, se for uma doutrina, né, se for seu caderno, vai fazer algum apontamento. Mas aí, quando você vai fazer a revisão, você já vai muito mais rápido. Você vai mais bater os olhos mesmo no material para falar, isso aqui, isso é aquilo que eu já tinha estudado lá atrás. Você vai de modo mais célere, tá? Então, tem que entender as finalidades e saber usar. E revisão é algo que você tem que pôr periodicamente no seu estudo, né? Flávia é melhor nessa parte aí. Diga aí, Flávia. Sim, revisão é muito importante. Eu sei que é muito difícil ser colocada, tanto que depois eu vou mostrar o cronograma para vocês, mas a gente acrescentou revisões de uma semana, que também você pode depois transferir para revisões de um mês, por exemplo, ou a cada quantidade de mês, porque você, nesse tipo de revisão, você consegue o mesmo conteúdo que você estudou em um dia, na segunda-feira seguinte, você dá aquela revisada, que é bem mais rápida, e no dia, vamos supor, hoje é dia 29 de janeiro, no dia 29 de fevereiro, daqui 30 dias, você estuda o conteúdo de novo. Então, fica fácil, fica quadradinho de fazer essa revisão, fica mais fácil de você conseguir se organizar, que é a revisão que a gente propõe. Mas é muito importante que vocês façam essas revisões, porque você vai perdendo, você tem a linha de nível de conhecimento, né? Então, com o tempo, você vai perdendo conteúdo
E precisa sempre estar refrescando para você conseguir não esquecer. É normal isso, todo mundo acontece. Algumas matérias você tem mais facilidade, mas principalmente decoreba, parece que a gente lê num dia, no dia seguinte não lembra, né? Por isso que tem que revisar. Eu mesmo, quando era decoreba, eu não consigo decorar nada que é decoreba. Para mim, igual o André falou, preciso da historinha, eu gosto de enxergar. Quando é muito decoreba, eu não conseguia decorar, eu fazia o quê? Eu punha um post-it e eu punha aqui nesse quadro que tá aqui, ó. Então, esse quadro aqui era cheio de post-it de tudo que eu tinha que decorar. Por exemplo, as receitas sindicais. Vai tanto para o sindicato, tanto para a federação. Isso era decoreba para mim puro. Para mim não tem lógica alguma nisso. Então, eu punha no meu post-it para eu enxergar todo dia aquilo e conseguir decorar. Era um método de revisão, por exemplo, que eu fazia quanto a coisa decoreba. Então, é muito importante que vocês façam algumas revisões durante os estudos. Aproveitando, já que você falou do raio do post-it, como é que usa esse post-it aí? Eu não sei, eu nunca fiz isso não. Então, como é que tem uma galera que faz uma parede forrada de post-it com coisas? Como é que funciona isso aí? O post-it eu colocava, para mim era para colocar coisa decoreba. Então, tudo que era decoreba, eu colocava distribuição da contribuição sindical. Eu fiz adesivo bonitinho, triângulos, tanto para o sindicato. Aí eu colocava um post-itzinho aqui, ó. Tem até os post-it aqui, ó. Aqui, ó, os meus post-it era tudo assim, ó. Aí eu colocava um post-itzinho, colocava aqui no meu muro. Esse mural aqui, que era o que eu utilizava. Eu não sou da parede inteira, não. Era só esse mural aqui, ele era pequeno. E eu colocava súmulos e OJs que eram recorrentes. Para eu revisar sempre perto da prova. Então, também ficava aqui no meu mural. Era isso que eu colocava. Não colocava muita coisa, não. Mas eu tinha um caderno de véspera também. O meu caderno de véspera eu colocava... Conforme se você for estudando, principalmente fazendo questões, você vê artigos que são recorrentemente caem. Então, eu tinha para direito civil, para direito de trabalho, para esse trabalho, aqueles artigos que eu gostava de ler antes da prova, porque eu sou uma pessoa que até a hora da prova, enquanto eu posso segurar o material, eu lia. Então, um dia antes da prova, eu lia esse caderno, lá na hora da prova, eu estava lendo meu caderno, mas era só de lei seca, era só isso. Não tinha nada aprofundado, era só de artiguinhos que costumavam cair, para eu dar aquela lida anterior antes da prova. Essa parte da dica sobre lei seca, acho que é interessante, muito boa. Né? Sugestão, quando vocês, além das revisões, né, você tem que aprender o conteúdo, uma forma é assistir videoaula, ou ler material. Revisão você faz também ou com a aula acelerada ou com material. E questões é uma ferramenta importante para acrescentar, para você treinar, porque não adianta só ler e não testar esse seu conhecimento. Né? Você está estudando, você tem que testar se está funcionando. Tem duas finalidades: testar se está funcionando, né, o seu estudo, e aprender também a fazer prova, aprender a identificar as pegadinhas, né, a identificar os peguinhas que eles colocam na prova. E aí, quando você começa a fazer questões, você começa a perceber que tem muita coisa que se repete, artigos de lei que caem sempre, súmulas que caem sempre, né? E aí conforme você vai identificando isso, anota, putz, já caiu isso aqui de novo. Mas, pera, esse aí é um assunto, então, que talvez valha a pena eu pôr no raio do post-it, para decorar e não errar mais, entendeu? Então, tem que ter estratégia também, né, de estudo, não só estudar, e aí você se afoga em materiais, né, e não consegue sair do lugar. Essa anotação do que mais cai ajuda demais, né? Inclusive por isso que quando a gente até, né, planejou aqui o curso Pro, foi pensado em estatística do que mais cai, foi pensado nas matérias que são efetivamente cobradas no concurso de juiz do trabalho e procurador do trabalho, porque às vezes você vai estudar por videoaula, por exemplo, e tem lá, tem 800 horas de aulas para você assistir. 800 horas de aula, assim, não me resolve a vida. 800 horas de aula me afoga em informação, eu não vou sair do lugar, vai ser desestimulante, né? Depois de alguns meses estudando, eu vejo que eu não saí do lugar, é muita hora. Então, a gente, quando criou aqui o PRO, foi focado nesses concursos e direcionado com o que cai, né? Para justamente otimizar o tempo, essa é a ideia. Essa revisão, Flávia, a curva do esquecimento, se não me engano, ela acontece desde
o momento que acabou de ler, né? Costuma-se sugerir que faça 2, não é isso? Uma 24 horas e uma semana depois, é isso? Eles recomendam que você faça a revisão 24 horas, faça a revisão 7 dias, de 30 dias. Normalmente é o que se indica, né? Mas com o tempo você vai fazendo revisões maiores também. Por exemplo, você acabou de ver a videoaula, você vai começar de novo o seu estudo. Então, são revisões de maiores tempo, mas quadradinho assim, eles indicam 24 horas, uma semana e 30 dias. Tá, que aí é uma forma de você sempre repetir aquele conteúdo e vai fixando na memória, no aprendizado, no entendimento. Outra dica, aliás, falando dessa questão das questões, né? Eu acho que, pelo menos para mim, funcionou. Cada um tem uma forma, né? Uma memória de um jeito. A minha esposa, Priscila, ela sempre reclama que eu não lembro de coisas que ela me falou ontem, e eu lembro de curiosidades inúteis que eu vi há 15 anos. Sempre me ajudou no estudo e no aprendizado das coisas. Por exemplo, quando eu estou lendo algo, identificar as curiosidades daquilo, algum detalhe que eu acho que é uma pegadinha, eu não errava mais. Eu falava, nossa, isso aqui, olha só, a lei fala isso, mas aí tem uma exceção da exceção para o assunto. Aí aquilo é uma coisa que eu decorava, eu memorizava fácil, porque era exótico, saía do usual. Ah, nossa, isso aqui é tão diferente, porque tudo é assim e nesse caso é diferente. Isso me ajudava a fixar o conteúdo, né? Então, assim, você vai pegando o jeito até de identificar onde estão as armadilhas, né? Onde estão as pegadinhas, né? Por exemplo, numa prova ou nos testes de primeira fase, você percebe que é muito comum que venha assim, né? Nunca acontece tal coisa, sempre é assim, né? Tem as palavrinhas que se repetem muito e que são tradicionalmente pegadinhas. Então, você tem que ter uma atenção nessa leitura, na marcação do seu vademecum, na marcação do seu material, para não cair nesse tipo de armadilha, tá? Flávia caiu de novo, para variar, vai até o fim caindo, enfim. Eu vou aproveitar e falando aqui com vocês de algumas sugestões que eu acho válidas, né? A gente já falou sobre se conhecer, né? E aí, explicando sobre organização de estudo propriamente dita, né? A gente já entendeu, acho que todos já entenderam, que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, você tem que buscar algumas coisas, que é ter um mínimo de organização, ter um mínimo de disciplina no seu estudo, né? Ter um mínimo de consistência no estudo, né? De modo a você conquistar um pouquinho a cada dia de conhecimento. É muito importante que você, se conhecendo, né, identifique a sua rotina diária, o momento que você vai ter disponível, a periodicidade que você vai conseguir estudar, por quanto tempo você vai conseguir estudar, para conseguir dividir as matérias que estão previstas no edital. Inclusive, é indispensável conhecer o edital. Uma coisa que eu vejo muito acontecer na preparação de concurso é a pessoa que sai estudando a esmo, né, e sem saber quais são as matérias cobradas no edital, quais são as regras do jogo. Assim, tem que entender o que é cobrado, né? E aí, sugestão, né? Duas coisas indispensáveis. Uma, vocês têm que ler e entender a resolução 75 do CNJ, que é a regra geral do jogo, né? O CNJ ele explica o que é cobrado, o que deve ou não ser cobrado nos concursos para juiz, em todas as áreas, né? É o mínimo de base ali, tem que entender como é. Ali trata de atividade jurídica, tempo de atividade, tudo bem regulamentado ali. E pegar o edital do concurso anterior, tanto da magistratura quanto do MPT, se você vai prestar os dois, recomendo que faça os dois, e ver o que é cobrado, né? Entender o que é cobrado, e essa vai ser a base até da sua organização, da divisão de temas, divisão de dias,
Porque senão você fica perdidaço. Você fala, vou estudar o que hoje? Não dá para você acordar e falar, hoje eu estudarei o quê? Não faço ideia. Aí você fica ali e tal, aí você, vou estudar isso aqui. E aí fica bagunçado, né? Você vai estudar mais vezes um determinado assunto do que o necessário, vai deixar de lado aquelas matérias que você não gosta tanto, né? Você nunca lembra das matérias ruins, você nunca vai lembrar de títulos de crédito, que é um assunto chato, né? Você vai sempre lembrar do Godinho lá falando sobre os belíssimos princípios trabalhistas, entendeu? Então, é importante entender o edital, ler o edital, conhecer as regrinhas, conhecer o que cai, e essa vai ser a sua partida, né, para poder organizar a vida. Óbvio, né, como um curso que somos, a gente já faz esse papel, né? As aulas são gravadas pensando no edital, o conteúdo é pensando no edital, mas é indispensável que você conheça também o edital, senão você fica vendido, né? Você não tem domínio do seu próprio planejamento, tá? Eu não sei em que ponto você estava, Flávia, se você ia falar mais alguma coisa quando você caiu. Eu também não sei, não, mas acho que não. Acho que você estava falando. Então, tá bom. Então, assim, é importante vocês terem essa disciplina e fazer essa organização do seu dia por matérias. Eu acho interessante, né, se você tem, por exemplo, vamos dizer que você tem 4 horas por dia. Eu não acho que você deve estudar uma matéria por dia, necessariamente. Eu acho bacana, por exemplo, por 2. Em 4 horas, eu acho que 2 matérias talvez fique legal, não sei. Pode até pôr mais. Mas é legal mesclar mais de uma matéria por dia. O estudo para concurso não é... Eu sei gente que passou fazendo de outro modo, mas foi muito mais difícil. Não é igual ler romance, né? Ler livro. Eu vou ler inteiro esse livro, quando eu terminar, eu vou pegar o outro livro e ler inteiro. Então, assim, você não vai estudar, vou estudar todo o direito do trabalho, para depois estudar todo o processo do trabalho, e só depois eu vou estudar todo o processo civil. Isso não é producente, porque, primeiro, é muito cansativo, você não chega nunca no fim daquilo, são longas todas essas disciplinas. E, segundo, você, vamos dizer assim, quando você terminar todo o direito do trabalho, você for começar o direito constitucional, e aí quando você terminar todo o direito constitucional, você já não lembra mais do direito do trabalho, porque faz muito tempo. Então, assim, o periódico é mais interessante. Você tinha quantas horas na época, Flávia, de estudo? Então, o meu variou, porque antes dessa servidora eu tinha o dia inteiro. Aí era uma quantidade de estudo diferente, mas foi pouco tempo. Depois, quando eu passei essa servidora, eu trabalhei inicialmente na vara, então eu trabalhava das 8 às 4 da tarde, eu chegava em casa, eu fazia exercício físico e eu começava a estudar às 6 da noite, às 6 da tarde, e estudava, a meta era até às 10. Às vezes eu fazia mais, às vezes eu fazia menos, mas pelo menos a meta era até às 10. Normalmente eu ia até a meia-noite, mas a meta era ir até às 10. Foi aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm que saber o período mesmo que efetivamente você tem disponível para estudar. Não que se um dia eu vou até meia-noite, um outro dia eu não consigo, então é importante você ter aquele padrão que você pode seguir. O meu era das 6 às 10 da noite. Mas depois eu passei a ser assistente de juiz. Então, quando eu era assistente, aí eu tinha mais flexibilidade, porque eu conseguia escolher trabalhar tudo num dia, 2, 3 da semana e ter mais tempo em outros, mas mesmo assim eu tinha meu período de estudo específico. Eu sempre estudei depois de trabalhar. Então, eu estabelecia, quando eu era assistente, como? Eu fazia minhas sentenças por dia, normalmente o meu era 2 por dia, 2 ou 3, a depender, mas eu fazia as minhas por dia e eu estudava em seguida. Então, depende, se eram mais fáceis, eu tinha mais tempo, se eram mais difíceis, eu tinha menos tempo. Mas eu sempre fiz um cronograma com 4 horas de estudo, o meu sempre foi com 4. E aí você punha mais de uma matéria? Sempre com 2 matérias, com menos tempo, mais tempo. O cronograma que eu trouxe de sugestão para vocês é de 2 horas e meia, com 2 matérias de estudo, porque estudar uma só é muito chato. Você começa a ficar cansado. Estudar trabalho até vai, mas espera chegar lá na semana que você tem processo civil ou empresarial e administrativo para você ver. Então, todo dia eu colocava 2 matérias, mesmo trabalho. Não, empresarial é aquela coisa que assim, o professor ele tem que ser assim, tem que beirar
a psicopatia, né, para dar aula de empresarial, porque é uma pessoa que gosta do que todos odeiam, né? O pior, meu pai ama empresarial. Nossa Ama. Senhora. Ele vem discutir comigo, meu pai, ele foi contador. Aí ele vem me contar sobre as novidades e eu falo, meu Deus, como é que você gosta disso? Isso não é possível, não é normal, não é normal, gente. Não é normal, não é normal mesmo. Mostra aí, você está com o planner aí para mostrar? O pessoal acho que tinha perguntado, inclusive, se no curso vai ter um cronograma, né? A gente planejou algo mais interessante do que um cronograma pronto. Por exemplo, a Flávia, ela desenvolveu o planner, que funciona como? Né? É uma planilha que é automatizada para você organizar conforme a sua necessidade, né? Então, tem gente que tem 2 horas, tem gente que tem 4 horas, tem gente que tem 8 horas, enfim. Cada um organiza do modo que achar melhor. Mas mostra aí para a galera, Flávia, melhor. Aqui é o plano, para vocês verem, que foi o que eu fiz baseado nos meus estudos mesmo. Vocês podem ver, ó, são 2 matérias por dia, com questões no final do dia, que era o que eu fazia. O que eu acrescentei eu também lia notícias toda segunda-feira. Então, eu acrescentei revisões de modo específico, são revisões de 24 horas, que já vão estar dentro do cronograma aqui, em que você pode fazer de 24 horas e você também pode fazer de 7 dias, porque depois eu vou explicar certinho, mas, por exemplo, o que você estudou na segunda, você revisa aqui nessa terça. E o que você estudou na segunda passada, você vai revisar na próxima terça também. Então, tem 2 revisões aqui, a do dia anterior e a da semana passada, tá? Então, é uma revisão de 4 e de 7 dias. Precisa aumentar, dá para ver? Ou precisa aumentar o tamanho? Do jeito que tá? Dá para ver? Se eu conseguir aumentar um pouquinho, acho que fica um eu quero que você enquadrando tudo, senão eu preciso ir por partes. Então deixa assim. Não, mas dá para ler, dá para ler. Então tá. Esse cronograma, ele é proposto para começar na segunda-feira. Então, eu pus aqui no dia 29, como se fosse começar hoje, porque senão não encaixa certinho as revisões dentro de uma semana. Como eu disse, eu proponho estudar todos os dias da semana. Se você não consegue estudar todos os dias da semana, aí você adapta. Por exemplo, domingo eu não vou fazer estudo de terceira fase, principalmente para quem está começando. Não coloco o estudo de terceira fase no domingo, coloco no sábado mesmo, ou acrescenta horário no seu dia, então aí você consegue adequar a sua necessidade. Aqui a sugestão é o estudo com 7 dias da semana, começando na segunda-feira. Então, na segunda-feira, já começa falando com notícias. Notícias são muito importantes, que vocês sabem notícias do TST, do STF, do STJ, no que se refere a matérias trabalhistas, claro, não tudo. Para isso, o Dizer Direito é muito bom, inclusive. Lá ele já destaca quais são matérias de interesse trabalhista. Então, é interessante que vocês vejam os informativos do STF, os informativos do STJ. Então, na segunda-feira eu deixava para isso. Ler as notícias mesmo do TST, que ele tem na parte do site deles, as notícias. Então, dá uma olhada, porque assim você consegue saber quais matérias estão em voga, o que tem se discutido mais, leis novas. É interessante que vocês sempre façam essa lida nas notícias. Na segunda-feira, aqui, esse cronograma, como eu falei, ele é de 2 horas e meia. 1 hora para a matéria principal, 40 minutos para a matéria secundária, 20 minutos eu deixei para questão. Quem tiver mais tempo, lógico, aumenta o tempo de cada coisa. E 30 minutos aqui foi para ler a notícia, e nos próximos dias vai ser para fazer revisão. A Elaine perguntou, esse cronograma de quanto tempo? É de uma semana, de segunda a domingo, Elaine. Conforme você tiver a quantidade de material, você vai repetindo a cada semana quanto tempo for necessário, tá? Não é um cronograma que nem lugares fazem, segunda-feira você vai ler o tópico 1. Isso não é esse cronograma. Aqui é um cronograma semanal, de como organizar a sua semana, tá? Esse que é o ponto. Ele não tem um número de páginas por dia, ou Exato. ou um conteúdo específico por dia. Ele é um cronograma por tempo. Então, a Flávia colocou lá, eu vou estudar no primeiro dia princípios, né, princípios em direito do trabalho. Pode ser que ela conclua no dia, pode ser que não, né? E continue tendo princípios, né? Claro que é interessante você marcar até onde você foi, né? Claro, sim. Para ficar mais organizado e você saber de onde retomar. Mas não, a meta de página, por exemplo, ou meta de conteúdo, ela é difícil, porque às vezes você não consegue cumprir, e às vezes você rouba também, né? Você pega e fala, não, preciso terminar, eu tenho que ler 50 páginas hoje. Aí você vai lendo as últimas já de qualquer jeito.
O estudo ele tem que ser bom, ele não tem que ser, não é número, não é volume, ele tem que ser bom, eficiente, entender o negócio. E uma coisa também é fazer um cronograma de reta final. A gente chegou a fazer um cronograma, por exemplo, do MPT de reta final com as matérias. Mas ainda assim é muito difícil, porque, como eu disse, eu, na minha época de estudo, chegava a ler 60, 70 páginas por dia, que não é a média que as pessoas leem. Tem gente que lê 20, tem gente que lê 30, tem gente que é mais vagaroso, grifa, escreve, anota, vai ler 10. Então, se você faz por pontos do edital, quando é um estudo de longo prazo, você fica muito perdido, na minha concepção. Por isso que eu estudo por tempo. E vocês anotam onde vocês pararam, tá? Esse é o ponto. Então, na segunda-feira, eu coloco 2 matérias, como todos os dias, tem 2 matérias. A primeira matéria, eu coloco as matérias principais do edital e as matérias secundárias. Aqui está seguindo o edital do concurso nacional, né? Você pegou, até para o pessoal entender, você pegou ali, por exemplo, você juntou matéria principal e acessória no mesmo dia, né? Uma principal, para o pessoal saber, a gente vai tratar disso ao longo dos encontros, mas as principais são aquelas que, assim, são naturalmente intrínsecas ao domínio que o juiz do trabalho tem que ter, ou um procurador do trabalho. Então, é meio que óbvio que vai ser direito do trabalho, processo civil, constitucional, que todo mundo tem que saber, né? E as acessórias são penal, previdenciário, coisas que não são do nosso dia a dia. Então, é interessante que a ideia é você ter dos dois, né? Para você fechar realmente o edital passando pelas principais e acessórias, senão o pessoal só estuda a principal. Exato. Né? E a Flávia, pelo que né, explicou, ela segue, ela pegou o edital e foi na ordem. Em direito do trabalho, qual o primeiro tópico de direito do trabalho no edital? Princípios, beleza, princípios. E aí foi pondo o dia a dia. Isso. E essa distribuição aqui foi considerando o último edital. Então, conforme o tamanho da matéria, ela foi colocada como principal e acessória. Assim, a ideia é que, quando você terminar a matéria principal, você também termina a acessória. Ele fecha, que foi assim que eu fiz com meus estudos. Todas as matérias eu terminava ao mesmo tempo. Mesmo que fosse uma matéria menor, como ela tinha mais tempo para ser vista, menos tempo de estudo, ela acabou terminando no mesmo tempo que eu lia o processo do trabalho. Por isso que essa é a ideia de matéria principal, matéria acessória em menos tempo. E tem dias que vai ter mais de uma matéria acessória. Então, uma semana você vai ler uma, na outra semana você não vai ler a mesma matéria, vai ser outra matéria, justamente por causa do tamanho delas, para que você consiga fazer ciclos de estudo, a depender do seu tempo de estudo, 6 meses, 1 ano. Então, sempre você fecha todas as matérias. Esse é o objetivo. Então, de matérias principais estão aqui: trabalho, na segunda, terça-feira, processo do trabalho, na quarta, constitucional, na quinta, administrativo, sexta, processo civil, e aqui eu coloquei sábado, humanística. Humanística é uma matéria que muita gente deixa de lado, não estuda, mas é uma matéria que é importante, principalmente no decorrer do estudo. Quando está iniciando, menos importante, mas no decorrer do estudo você vai ter que colocar a humanística, então eu já coloquei aqui no nosso cronograma, tá? De acessória, coloquei ECA na segunda-feira junto com o trabalho, que é um ótimo estudo, segunda-feira é maravilhoso. Terça-feira, processo do trabalho e previdenciário. Na quarta-feira, constitucional, e aqui eu faço a alternância de matéria. Coloco o coletivo, direito coletivo não é uma matéria secundária, mas o edital é petitinho. Então, uma semana você vai ler coletivo, na outra semana você lê o tópico de penal. São semanas alternadas. E na quinta-feira é administrativo, aqui tem empresarial e internacional e humanos, também segue a mesma sistemática. Pus internacional e humanos porque depende do seu material. Tem material que fala só em internacional, tem material que tem humanos, tem material que é os dois juntos. A depender do material que você estuda, aí você faz a alternância. Sexta-feira, processo civil e civil. E no sábado, como eu já disse, eu tenho humanística, porque na parte da segunda parte a gente vai colocar a segunda fase para quem já for começar o estudo de todas as fases. Eu sugiro fazer o estudo de todas as fases em conjunto. Quem está bem no começo mesmo do zero, não precisa. Mas com o tempo você precisa colocar esse estudo de segunda fase, porque você não vai ter tempo hábil para quando sai ali, você está na segunda fase, acabou de passar a primeira fase de estudar, você precisa estar estudando antes, senão você não vai conseguir a profundidade necessária para a segunda fase. Terceira fase também, principalmente se você não é auxiliar de magistrado, você não tem contato com fazer sentenças, você vai precisar ter esse estudo contínuo sobre a terceira fase, tá? Então, por isso que já tem também. No domingo aqui, os 2 períodos são para a terceira fase, porque é um estudo mais longo, estudar para a terceira fase. Fazer peça é mais complicado.
Ainda, na segunda-feira e na terça-feira, não tem questões. Por quê? As questões você vai fazer de revisão de 48 horas. Então, você estudou na segunda-feira, leu suas notícias, estudou a primeira matéria principal, no nosso cronograma de 1 hora, mais 40 minutos estudando ECA. Ok, encerrou seu dia. No dia seguinte, você começa com a revisão desse cronograma de 30 minutos da matéria do dia anterior. Aí você lê a matéria principal do dia, a matéria acessória, não tem espaço aqui na primeira semana. Quando você passa para quarta-feira, faz a revisão do dia anterior, estuda a matéria principal, acessória, e você faz questões lá da segunda-feira. Então, é revisão de 48 horas, tá? Na quinta-feira, segue o mesmo princípio, faz a revisão do dia anterior, da quarta, matéria principal, matéria acessória, questões do dia anterior, lá do dia 48 horas antes, né? Da terça-feira. E vai seguindo sempre esse procedimento. Então, quando for a sua segunda semana de estudos, aqui à noite você vai preencher também, porque vai ter 48 horas antes de tudo, então sempre você vai estar preenchendo. Primeira semana que segunda e terça vai estar vazio, tá? E questões. Aqui tá só 20 minutos, mas é lógico que vocês podem fazer quantas questões vocês tiverem tempo disponível. Eu costumava fazer 30 questões, a minha meta, na verdade. Questão eu não fazia por tempo, eu fazia 30 questões. Eram 20 da principal e 10 da acessória. Mas, quanto mais tempo você tem, mais você consegue fazer questões. Aqui o Henrique perguntou, como separa as questões do tema? Aí depende do material que você vai utilizar. Eu utilizava o quê? Concursos, que é um site de questões, e eu utilizava o Revisaço, que é um livro de questões por tema. Então, lá no que concurso, você consegue filtrar por tema. Tem tema que não vai ter questão, então você aproveita e faz mais questão da outra matéria. Tem tema que tem muita questão, aí você tem que saber se limitar, ou outro dia você volta para aquele ponto também. Então, aí depende de onde você vai fazer as suas questões, para você fazer separação. Tem material também que já tem questão também, né? Depende do material que você for utilizar, até já vem questões. Até o curso Pro agora tem algumas questões, né, André? No Pro, a gente pediu para os professores sempre separarem algumas questõezinhas para colocar do conteúdo das aulas para tentar ajudar a dar uma fonte de estudo. Evidentemente, ele não é o foco principal, né? É uma ferramenta a mais. Para você fazer um estudo de questões mais efetivo, aí realmente é legal ou pegar nesses sites como que concursos, né? Ou nesse livro, no Revisaço. E periodicamente aqui na ProMais a gente lança um curso de questões, exclusivo de questões de primeira fase, né? Então, quando a gente soltar, vocês vão ficar sabendo que é uma outra pegada, né? Que aí é curso de questões, exclusivo de questões com comentários. Não é o foco do Pro, mas a gente vai colocar umas questõezinhas para vocês treinarem também. A vantagem de curso de questão e livro de questão é que os comentários são limitados. Então, o professor comenta e acabou. É aquele comentário da questão. Quando você vai para o que concurso ou algum site de concurso, são normalmente colegas que comentam. Então, tem uma infinidade de comentários. Não leiam todos, faz favor. Escolhe um ali, 2, 3, que é o suficiente para você entender a questão e segue a vida. Senão, você vai acabar não rendendo. Às vezes, a gente quer ler 1 milhão de comentários e acaba perdendo tempo. Por isso que eu gostava de estudar por livro. Porque senão eu acabava me perdendo. Eu me distraio bastante. Por isso que eu não estudava em computador. Porque senão eu acabava fazendo as questões ali, às vezes eu comentava a questão também, então, para mim, eu gostava mais de coisa objetiva, para eu não fugir tanto do ponto. E é isso, eu acho. Não sei se eu esqueci algo, acho que não. Não sei se com alguma dúvida também do cronograma. Ele é simples, gente, não tem muito o que inventar, não. Gosto de coisas simples. E é uma organização básica, né, para a pessoa saber por onde começar. Essa é a ideia dele, né? Então, deu para ter uma ideia, né, de como funciona um cronograma de estudos, como funciona o cronograma que tem no Pro. Eu não contei, né? Eu mostrei aqui sem mexer, mas para quem for estudar pelo computador, igual o André fazia, que vocês mudam, ó. Então, eu não quero estudar, não é princípios hoje, sei lá, qualquer trabalho, trabalho infantil. Aí você preenche. Aí você alterna conforme você estiver estudando. Você vai salvando no seu computador. Inclusive, se você quiser, você pode fazer igual que falaram de 1 ano. Você pode copiando a planilha e acrescenta mais linhas aqui para baixo e vai fazendo do seu estudo inteiro, um cronograma completo. É uma planilha de Excel. Então, você pode multiplicar ela quantas vezes quiser ou alterar, mudar ela, todas as
Espaços são mutáveis, tá? Aqui são os espaços de revisão que ele já preenche automaticamente o dia anterior, mas as matérias aqui, ó, essas você altera normalmente, tá? Das questões também. As questões aqui é revisão. Então, só essas duas aqui que você precisa mudar de matéria, porque o resto já a revisão preenche completamente, ó. Quando eu coloco aqui trabalho infantil, se eu mudar para... vamos por recursos. Não, recurso aqui é trabalho, né? Vamos por jornada. Jornada. Você vai ver que automaticamente a minha revisão de 24 horas mudou para jornada e a revisão de 48 horas de questões também mudou aqui para jornada, tá vendo? Então, conforme você preenche os temas principais, a revisão também completa. Tive duas dúvidas aqui, uma do Henrique falando sobre o ENAMA, né, o Exame Nacional que agora existe. O ENAMA, Henrique, as matérias que tem no ENAMA, por exemplo, no nosso curso PRO aqui, ele contempla, porque o ENAMA ele tem constitucional, ele tem empresarial, ele tem, se não me engano, civil, penal, já falei, acho que tem processo civil. Assim, todas as matérias do ENAMA, a gente no PRO, por exemplo, aqui acaba tratando. Né? Ainda não saiu o edital específico do ENAMA, a gente não sabe exatamente tudo que vai ter no edital, mas o que a gente coloca ali, ele acaba tratando, tá? Não temos, né, matérias específicas que possam ser colocadas no edital, né, porque o nosso foco é trabalhista aqui. A meu ver, o ENAMA vale a pena você colocar no seu estudo quando tiver o edital do ENAMA. Processo penal não tem, tá? Que alguém colocou. E tributário também não está na resolução 75 do CNJ. Tá? Pode ser que saia um edital com mais coisa? Pode ser. Mas o que consta na resolução 75 não tem essas matérias específicas. As que constam na resolução, no PRO, tem, tá? E é curioso, não tem nem processo do trabalho no ENAMA. Então, assim, ele tem direitos humanos, humanísticas, etc. Então, assim, o conteúdo do que a gente tem no PRO, ele já vai atender. Evidentemente, quando você tiver um edital do ENAMA, aí você tem que, né, avaliar se vale a pena complementar com algum estudo, tá? Carlos, tem sim, tem a divisão das disciplinas para o professor e carga horária, tá? Eu não tenho aqui para te mostrar e te mandar, mas a gente vai mandar depois no grupo do WhatsApp a carga horária e quem são os professores, a gente vai mandar por lá. Né? A Flávia é professora do curso, eu dou aula no curso, a Carol Irata, que vai fazer live amanhã, vai fazer aula com vocês, a Renata Orsi, que é super famosa na OAB e está com a gente, eu vou mandar depois para vocês no grupo, tá? E alguém perguntou, o Cristiano, se você incluía simulados. Você acha que vale fazer simulado além de questões? Eu eventualmente fazia, mas eu não tinha dificuldade com questões e eu sou rápida para fazer questões. Então, às vezes eu simulava, mas eu simulava e em 2h30, normalmente eu já tinha feito uma prova inteira. Essa é a minha realidade, por isso que eu falo que é importante vocês conhecerem. Mas eu tenho alunos que eu já falei que era para fazer simulados todos os finais de semana. Por quê? O aluno tinha muito conteúdo, mas ele nunca conseguia terminar a prova. Então, era importante esse tipo de aluno ele simulava todos os domingos. Então, ao invés de estudar para a terceira fase aqui no domingo, colocou simulados todos os domingos. Então, depende da sua necessidade, mas eventualmente, de vez em quando, você precisa fazer simulados para você saber a sua dificuldade, se é tempo, se é o conteúdo, se eu estou muito ruim em penal, se eu estou muito ruim em empresarial. Normalmente a gente é ruim nas acessórias, né? Que a gente deixa de lado. Mas é importante, e elas são importantes que você estude para ganhar ponto. Eu mesma, a primeira prova que eu fiz foi do TRT 15, que eu não tinha prática jurídica ainda. E eu fiquei por uns 5 pontos da média. Foi o quê? Fiz acessória. Quando eu comecei a estudar acessórias, eu consegui essa pontuação diferente. Então, é por isso que é bom fazer simulados, para você conseguir identificar qual é a sua dificuldade. Se é tempo, se é o conteúdo, se é ficar sentado na cadeira, se tem dor nas costas. Então, é importante que você faça simulado sim. Mas eu não coloco
no cronograma em si, porque aí depende da realidade de cada um mesmo, que simulado leva tempo, né? Normalmente você tem que disponibilizar 5 horas para ficar ali fazendo o simulado. E eu acho que é legal fazer simulado também quando você já está com uma bagagem. Talvez Sim. seja legal você, assim, o que eu acho interessante nesse comecinho, para quem está começando, né, está aí meio perdido, eventualmente é legal pegar uma prova anterior de algum concurso, pega desse que está rolando agora, né, do segundo nacional, pega essa prova, por exemplo, e resolve logo nesse começo. Até para você diagnosticar como é que você está, ver quanto você pontuaria e tal, e depois vai estudar. Depois de um tempo de estudo, né, fazendo as revisões, etc., e questões também, aí você faz um simulado depois de um tempo razoável de estudo, para ver até a evolução. Putz, evoluir, né? Sentir que estou indo melhor e onde eu não estou indo tão bem, que eu preciso corrigir, é uma forma de se diagnosticar. E, geralmente, quando você está com um edital em vista de sair mesmo, aí é legal fazer mais simulados, porque aí é um momento de intensificar questões, entendeu? Eu acho que essa é a melhor... E não fica chateado se em casa você faz 40 pontos, ou pelo menos da nota de corte, principalmente no começo, é muito normal disso de acontecer. E também em casa, normalmente, as pessoas não têm paciência, como na prova. Então, também é normal você ter uma nota menor quando você está em casa. Acontece. E teve uma outra dúvida aqui que mandaram. Quando começam as inscrições? Ana Paula, ó, já fica a dica para todo mundo. Participem da live amanhã. Participem da aula amanhã. Não deixem de participar ao vivo da aula amanhã. Né? Primeiro, porque a Carol é sensacional. Vocês vão adorar. Para quem não conhece, é uma tremenda professora. Segundo, porque a gente costuma sempre dar algum presente durante as lives e durante as aulas. E amanhã é dia de presente. Já estou avisando, dando um spoiler. Então, não perca amanhã ao vivo, porque vai fazer toda a diferença aí, tá? Deixa eu ver aqui. Letícia. Beleza, você comprou o Pro anterior, né? É isso, Letícia? Deve ser. O que mudou, na verdade, o que a gente fez é a atualização completa, né? Porque o Pro ele vem passando por atualizações periódicas. Então, ele vai ter uma repaginada, uma regravação completa do conteúdo, tá? Então, é isso que muda. Mas manda uma mensagem para a gente no WhatsApp, que a gente te dá uma orientação. Para quem já era aluno, geralmente a gente fornece uma possibilidade de migração com custo reduzido, tá bom? A Leidiane... deixa eu ver. Leidiane perguntou como cada fase, né? A primeira fase são 100 questões objetivas. A segunda fase são questões abertas. A segunda fase são subjetivas, você vai responder uma questão por forma escrita. E a terceira fase é você fazer uma sentença. É basicamente isso. Então, a primeira fase tem 5... Eu não sei se são todas as fases, tem 5 horas, eu acho que depende, né? Que eu me lembro. A última, se não me engano, todas tiveram 5 horas para você fazer, se não me engano. A discursiva, na magistratura, 10 questões, né? E no MPT costuma ser 5, e o tempo é o mesmo. Mas no MPT não tem limite de páginas. Na magistratura, tradicionalmente, é limitada às 30 linhas. A última teve uma mudança, né? E a prova prática do MPT é uma peça de atuação do MPT, e na magistratura é uma sentença, né? Sempre uma sentença. Mas aí, amanhã, na live com a Carol, a gente trata desses detalhes, das diferenças de estudo para magistratura e para o MPT, e aí a gente trata um pouco mais de como são essas fases também nos dois concursos, para todo mundo entender bem as dinâmicas, etc. Beleza? Bom, gente, eu acho que para uma organização inicial e para dicas iniciais está de bom tamanho. Espero vocês amanhã na aula com a Carol Hirata. A gente vai tratar das diferenças e similitudes entre magistratura e MPT no estudo. Acho que vale muito a pena participar se preparar para as duas, né, para os dois concursos, porque são muito parecidos os editais. Tem algumas nuances, e aí a gente vai tentar orientar vocês nessas nuances amanhã. Beleza? Se tiverem dúvidas depois também, mandem mensagem para a gente no Instagram, para mim, para a Flávia. A gente está sempre à disposição. Beleza? E não percam amanhã
indispensável. Valeu, Flávia. Obrigado, viu, pela presença e pela disponibilidade. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até. São Paulo, onde seria vendido.